último capítulo do livro de Esdras nos mostra um grande problema e como Esdras estava em um incrível dilema. Sobre seus ombros estava o peso do pecado, porque os israelitas haviam com mulheres estrangeiras se casado, e como um sacerdote ele não poderia evitar aquelas consequências do erro e agora precisava consertar. Nossa vida é assim, cheia de erros e acertos, e você está certo em estar neste canal. Então curta, comente, compartilhe, chame outras pessoas para se inscrever, porque aqui é Bíblia, Palavra de Deus, Palavra viva, de esperança e de salvação. Enquanto Esdras estava orando, esse pecado era confessado. Enquanto ele estava chorando diante do templo de Deus prostrado, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, toda a gente reuniram-se em volta dele e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, não estamos corretos não. Quando com mulheres estrangeiras nós nos casamos, procedentes dos povos vizinhos, como eles também nós nos tornamos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus do céu e mandemos todas essas mulheres e seus filhos de volta para o seu lugar, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que diante dos mandamentos dele obediente está. E que seja isso feito em conformidade com a lei que temos em questão. Levante-se, Esdras, nós o apoiaremos. Tenha coragem, mãos a obras, porque essa questão está agora em suas mãos. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas, todo Israel, jurarem uma vez mais de que fariam o que fora sugerido, e eles fizeram o juramento. Então Esdras retirou-se diante do templo e foi para o quarto de Jeonã, que era filho de Eliasibe. Ele foi logo naquele momento. E enquanto esteve ali, Esdras não comeu, lamentando a infidelidade dos exilados, e também nada ele bebeu. Fez-se então uma proclamação em todo Judá, em toda Jerusalém, convocando todos os exilados para se reunirem lá na cidade de Jerusalém, para poderem conversar. Os líderes e demais autoridades já tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias, todos os seus bens seriam então perdidos. E da comunidade dos exilados, eles ainda seriam excluídos. E no prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim, lá em Jerusalém, eles tinham se reunido, eles vieram se reunir, enfim. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado ali na praça que diante de Deus estava bem localizado, e todos estavam profundamente abatidos por causa do motivo da reunião e também porque chovia muito. Era essa a situação. Então o sacerdote Esdras, diante dele se levantou: vocês têm sido muito infiéis para eles, ele falou. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras. A culpa de Israel por causa dessa escolha de vocês para nós só aumentou. Agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele, façam aquilo que ele tem mandado. Separem-se dos povos vizinhos e as mulheres estrangeiras voltem agora mesmo ao povo seu do passado. A comunidade toda respondeu em voz alta: você está certo, você tem razão, devemos fazer o que você diz, mas aqui há muita chuva e muita gente aqui, e essa é agora a situação. Por isso, do lado de fora nós não podemos ficar. Além disso, essa questão em 1 dia ou 2 não se resolverá, porquanto foram muitos os que estão desta forma por este motivo a pecar. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia que há, e então cada um de nossas cidades com mulher estrangeira que está casado venha numa data marcada dos líderes e juízes da cidade
cada um acompanhado, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa deste pecado. Somente Jazéias, filho de Tiquivá, e Jonatas, filho de Azael, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram em Israel. E assim os exilados fizeram conforme foi proposto, obedecendo aos mandatos do querido Deus do céu. Chefes de famílias, o sacerdote Esdras chamou, e um de cada grupo de famílias, todos por nome, ele chamou. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. Assim eles se portaram e terminaram de investigar no primeiro dia do primeiro mês todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras dentre os seus descendentes. Os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras e com elas se ajuntaram. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, Maasés, Eliezer, Jaribe, Gedalias, todos eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iriam despedir as suas mulheres com as quais eles tinham se casado ali. E um carneiro do rebanho cada um apresentou como oferta por sua culpa, conforme antes se ordenou. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e também Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Josabade e Leasa e também Natanael. Entre os levitas, Josabade, Simei e Quelaías, também chamado Quelita, o Judá, Eliezer e o Petatias. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os porteiros, Salum e Telém. E, além deles, Uri tinha se casado também. E dentre os outros israelitas, os descendentes de Parós, Ramias, Miamim, Eleazar, e Benaia, Gesias e Malquias. Dos descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abadi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Jeremote, Jabade, Aziz e Matanias. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Zabai, e Atrai e Ananias. Entre os descendentes de Bani e de sua filiação, Maluque, Adaía, Jazube, Seal, Jeremote e Mesulão. Dentre os descendentes de Paate, Moabe, Adná, Quelau, Benaia, Maazéias, Natanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Dentre os descendentes de Armi, Eliezer, Isias e Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Azum, Matatá, Zabade e Matenai, Elifelete, Manassés, Simei e Jeremai. Dentre os descendentes de Bani, Anrão, Uel, Maadai, Banaia, Belias, Queluí, Meremote, Eliasibe, Vanias e Matenai, Matanias e Jaazai. Entre os descendentes de Binuí, Simei, Selemias, Natã e Adaías, Maquinadai, Sazai, Sarai, Azrazael e Selemias, Semarias, Salum, José e Amarias. Dentre os descendentes de Nebo, Matitias, Ababe, Jeiel, Zebina, Jadai, Benaia e Joel. Todos esses tinham com mulheres estrangeiras se casado e alguns ainda tinham filhos dessas mulheres, por eles também foram gerados. Nós vemos aqui o início de uma solução de um problema que estava trazendo transtorno. Não era permitido estes casamentos e precisava ser resolvido. O livro de Esdras termina aqui no capítulo 10, mas nós vamos ver a solução desse problema nos capítulos de Neemias, que também eram companheiros. Enquanto Esdras era sacerdote, Neemias era aquele que havia trabalhado com o rei e que tinha tido permissão também para voltar. Então eles trabalharam juntos e Neemias vai terminar de contar para nós essa história. Então você não pode perder nenhum capítulo, porque são episódios incríveis que ensinam para mim e para você. E uma lição, somente uma que eu quero deixar para a nossa reflexão de hoje, é que nós precisamos entender a vontade de Deus e evitar aquilo que pode trazer transtornos para nós. Por mais difícil que seja a gente entender os desejos de Deus, lembremos que foi Ele quem nos criou. Ele sabe, Ele tem o nosso manual, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, ao invés de questionar, obedeça e assim você será muito mais feliz. Que Deus te abençoe e até amanhã.